Continuando nossa peregrinação pela Terra Santa neste tempo pascal e nos preparando para a Páscoa do Senhor, hoje faremos o caminho do norte para o sul. Só recordando os nossos 9 vídeos já colocados sobre esse tema, estávamos toda a história começando com a anunciação do anjo em Nazaré, a Maria, depois ela foi visitar a prima dela, Isabel, em Arrecarim. Depois ela voltou para Nazaré. José avisou que precisava se recensear em Belém, voltou a Belém. Depois fugiram para o Egito, né? Retornaram depois do rei Herodes ter morrido, voltaram a Nazaré, viveram um período aqui até Jesus completar a idade para começar a sua missão. Jesus vai pela região do Rio Jordão. Aqui nesta região próxima a Jericó, ele recebe o batismo de João, seu primo, e aí ele começa o seu discipulado. Hoje nós vamos ficar nesta região de Jericó, porque aqui foi a primeira manifestação de Jesus, ou seja, aonde ele foi tentado pelo Satanás, pelo diabo. Mas nos estudos de ontem eu já saí do batismo e vim aqui para o norte, para a região da Galileia. Fomos a Caná da Galileia, falei sobre o Mar da Galileia, o Mar de Tiberíades, de Genezaré, e fomos visitar alguns lugares, como Montes Bem-aventuranças, Tábega, Primazia de Pedro, Cafarnaum, Monte Tabor, e hoje nós vamos começar a descer a falha sírio-africana, que por onde vai margeando essas duas colinas, o Rio Jordão, perdão. Aqui nós temos Israel, aqui temos a Jordânia. E vamos ficar hoje em Estado palestino. O Estado palestino pertence à Jordânia. Então, uma viagem pelo deserto, sairemos de uma região fértil para a região do deserto, até chegarmos no Mar Morto. Então, esse é o nosso estudo do dia de hoje. Vamos lá, então. Em Israel de hoje, não temos mais essa divisão, mas na época de Jesus nós tínhamos ao norte a Galileia, no centro nós tínhamos a Samaria e no sul a Judéia. A Samaria era inimigo ferrenho no tempo de Jesus dos judeus. Então os samaritanos não se davam com os judeus. Na época de Jesus, os samaritanos somavam quase 1 milhão de pessoas. Hoje, alguns exageram colocando 1.000 samaritanos. Alguns ainda mais otimistas ou pessimistas, não sei, consideram no máximo 800. 1.000 já seria o máximo, né? E 500 destes estão no Monte Garizim. E esse Monte Garizim nós podemos encontrar o texto em João, capítulo 4, a partir do versículo 20, onde nós vamos encontrar Jesus Cristo, que encontra uma mulher junto ao poço e ele diz: quem bebe dessa água, né, não terá mais sede. Então, aqui nós temos algumas fotos hoje da Samaria de hoje, né? Então, aqui temos a igreja onde está o poço de Jacó, o poço onde estava a mulher que conversou com Jesus. Podemos procurar essa conversa, esse diálogo em João, capítulo 4, versículo 20. Então, era uma região de disputa. Os samaritanos, como os judeus, eles seguem a Torá. A Torá são os 5 primeiros livros da Bíblia que nós temos: Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Então, esses livros ainda são o mesmo. Só que os samaritanos de hoje ainda, eles copiam a Torá à mão, numa caligrafia muito arcaica ainda do hebraico. Então, eles são muito mais ortodoxos, são muito mais tradicionais. Jesus, conforme nós podemos acompanhar nas Escrituras, ele teve 2 vezes aqui. Podemos encontrar, então, no capítulo 4, que acabamos de falar, né, do encontro, e outro em Lucas, capítulo 9, versículo 51. Então, João 4, capítulo 4, versículo 1, ou em Lucas 9, 51. Então, essa é mais ou menos a história que depois nós vamos falar sobre o bom samaritano, onde Jesus faz aquela passagem, quando ele saiu de Jericó, indo para Jerusalém, ele conta essa parábola do bom samaritano. Mas isso é uma outra história.
Próximo desta região, nós temos na crista do Monte Gilboa, aqui está o Monte Gilboa, né? Descendo o Monte Gilboa, nós temos uma cidade chamada Bet-Shan. Bet-Shan. O nome dela original teríamos como Citópolis. Citópolis. Ela foi construída em estilo grego. Aqui temos restos das ruínas, né? Aqui nós temos a arena, nós temos a cidade, a avenida principal, as casas. Ou seja, era assim a construção desta cidade em estilo grego. Citópole era uma homenagem aos soldados mercenários de Sítia, e essa Sítia ficava na região do Mar Negro, isso lá próximo da Turquia, da Grécia, né? Então foi uma homenagem. E essa cidade de Bet-Shan, ela está citada na Bíblia em 1 Samuel, capítulos 28 a 31. O que tem de importante? Foi aqui que o rei Saul, ele foi pendurado nas muralhas, né? E também, isso podemos ler em 1 Reis 4. Mas ainda 1 Samuel 28 a 31, nós vamos mostrar os exércitos sendo destruídos pelos filisteus. Então, em 1 Samuel 28, 31, ou seja, nesses capítulos, nós vamos ver os exércitos destruídos pelos filisteus. E em 1 Reis, capítulo 4, nós vamos ver essa história do rei Saul. Ele, morto, foi pendurado nas muralhas. Ainda sobre Bet-Shan, ela faz parte da Decápole, das 10 cidades romanas. E essa região, ela perdurou por muitos períodos. Pelos romanos, depois nós tivemos os bizantinos, os árabes, mas ela foi destruída e ficando, como eu disse, apenas em ruínas, e é um dos sítios arqueológicos muito bem conservado, né? Foi destruída no ano 749 depois de Cristo. Descendo, então, eu estou aqui, saí aqui do Mar da Galileia, dessa região, comecei a descer. Bet-Shan é bem nesse ponto. Aqui em Bet-Shan, normalmente, tem o posto policial para quem vem de Israel, que vai para a Jordânia, né? Quem vai para Petra, vai para Amã. Então aqui é um dos postos policiais onde a gente faz a aduana, onde faz toda a parte de documentação, e passamos o Rio Jordão. Então o Rio Jordão é que faz a divisa entre essa região, e aí chegamos de fato, né? Vamos para a Jordânia. E descendo esta região ainda, continuando, eu quero chegar em Jericó. Jericó é a cidade mais antiga do mundo. Data aproximadamente 10.000 anos. 10.000 anos. Nos anos 60, escavações arqueológicas encontraram ali uma torre e também utensílios datados do ano 7.000 a.C. Então você vê, né? 8.000 mais antes de Cristo, mais 2.000 depois de Cristo, 10.000 anos. Outra curiosidade também, que Jericó é um oásis no meio do deserto, Olha, beleza natural, lá é um calor insuportável. Podemos ver aqui algumas imagens já antes eu tenho aqui, algumas imagens de Jericó, que tem verde, né, bonito, mas ela é basicamente feita de deserto rochoso. Mas é considerado um oásis. Sim, Jericó é um oásis no meio do deserto. Em Jericó tem uma fonte que jorra aproximadamente 3.700 litros por minuto. Então, essa região ela tem também um outro nome, que é Oásis ou Cidade das Mil Palmeiras, das Mil Palmas. E é interessante lá, quando nós estamos passando de ônibus, né? Você vê muitas plantações de tamareiras, muitas tamareiras. Também nós podemos encontrar essa cidade de Jericó, se pegarmos o texto de 1 Reis, capítulo 16, versículo 34, nós vamos ver a entrada dos filhos de Israel em 1250 nessas terras.
E Josué que vai construir essa cidade, mas também com o som da trombeta ele vai destruir tudo. Isso podemos ver no Antigo Testamento. A cidade vai começar a ter uma nova vida, um novo povoado, com Herodes o Grande, que vai fazer ali um palácio de inverno. E ali ao próximo desse palácio, começa a surgir sobre as ruínas também. O palácio foi construído próximo das ruínas que ficou da antiga Jericó, mas sempre teve gente que morava ali, pessoas que moravam. Então por isso que Herodes vai construir o seu palácio de inverno nesta região. E desses moradores dessa cidade nós vamos encontrar duas pessoas interessantes. Ainda, antes de falar dessas pessoas, temos aqui então as escavações dos anos 60 que encontraram essa torre e utensílios. Aqui nós temos também a fonte, onde jorra essa água sem cessar, que dá vida a este deserto. Mas também nós temos aqui o sicômoro. É uma árvore bem simples. Eu acredito que eu tenho uma foto um pouco melhor do sicômoro. E o que aconteceu nesse sicômoro? Quem que morava nessa cidade tão importante? Nós temos aí o nosso querido Zaqueu. Zaqueu, diz a história, ele era muito baixinho, muito pequenininho. Mas ele vendo Jesus chegando, ele queria ver Jesus. Então ele vai subir em cima de um sicômoro, em cima desta árvore, para ver Jesus. Aqui tem mais uma foto do sicômoro. É uma árvore, dá umas bolotinhas bem pequenininhas que a gente come, muito gostosa, muito boa mesmo. Aqui nós temos uma outra foto privilegiada de Jericó. Mas Cídio, tu não falou que era um deserto? Sim, as montanhas é onde eu estou. Para baixo dessa montanha nós temos esse oásis. Lá no fundo, estão vendo? Ó? Lá no fundo nós temos o Mar Morto já. Então, é nesse oásis que tem algumas plantações, etc., né? Que Jericó foi sendo construída. E nesse sicômoro, então, como eu estava dizendo, nós temos a história do pequeno Zaqueu. Isso nós podemos ler em Lucas, capítulo 19. Então, ele subiu e disse, Jesus, eu vou comer em tua casa. E aí, ele era um cobrador de impostos, né? E ele vai, então, restituir tudo que ele roubou, etc. Também nós temos uma história que está em Marcos, capítulo 10, 46, que é a cura do cego Bartimeu. Também acontece em Jericó. Jericó era uma cidade de passagem, né? Porque os que vinham da Galileia, para fugir um pouco da região da Samaria, tinha que contornar um pouco mais por fora do território da Samaria, entrar por Jericó. E ali Jesus Cristo vai subir de Jericó para chegar depois em Betânia, mas temos a história, que logo eu vou contar, do bom samaritano. Também em Jericó nós temos um outro fato interessante, que é o Monte das Tentações. Monte das Tentações. Aqui nós temos a montanha, né? Parece que não existe nada, mas aqui existe um monastério. Monastério grego-ortodoxo, tá? A primeira igrejinha construída ali data-se do século XII, né? Do século XII, mas ficou meio abandonado. No século XIV fizeram uma restauração e permaneceu, mas também ficou meio a deixar. Era um lugar que diziam que aonde aconteceu o texto de Mateus capítulo 4, aonde Jesus Cristo é tentado 3 vezes pelo Satanás, pelo diabo. Então, em 1900, através de doações dos russos, constrói-se esta igreja chamada a Igreja Jebel Quarantel. Jebel Quarantel, que significa monastério ou mosteiro dos 40 dias. Onde durante 40 dias e 40 noites Jesus ficou em jejum e lá ele foi tentado por Satanás, pelo diabo. Então nós vamos ver um pouco essa foto de como é esse mosteiro. Ele é muito interessante, né? Aqui nós temos ele, ó, uma foto nessa posição, tá? Ele é encravado. A primeira igreja que foi construída, eles fizeram uma cova, uma gruta que existia, mas ampliaram ela no meio dessa falésia. E esse mosteiro parece estar pendurado na falésia, no precipício. Também aqui nós temos uma outra foto
para ver também, ó, do monastério da Igreja da Tentação. Existe nessas imediações, no cume, uma capelinha que diz que lá Cristo foi tentado. Mas dentro dessa igreja, nós temos, desse monastério, temos este altar. E diz que foi sobre essa pedra que Jesus estava sentado e o diabo o tentou 3 vezes. Não só de pão o homem viverá, mas toda a palavra que sai da boca de Deus, né? Também ali Jesus é enviado a Jerusalém no pináculo do templo. Aqui então, vamos falar de Jerusalém, lembra do pináculo do templo, um dos cantos. Aqui a escadaria que Cristo subiu algumas vezes, né? E aonde tem ao lado tem o pináculo do templo. Então aqui Cristo foi colocado, né? Não nessa coluna, mas aqui em cima. E aí o diabo diz: levou também a Jerusalém e pô-lo sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és o filho de Deus, lança-te aqui abaixo. E Jesus respondendo, disse-lhe: não tentarás o Senhor teu Deus. E o demônio o deixou. Então, Jericó é uma cidade onde nós, os peregrinos, paramos também para fazer compras, muitas comprinhas. Por isso é chamado lugar das tentações, né? A gente fica louco lá onde compra souvenir e aonde compra os produtos do Mar Morto, onde normalmente eu trago para as pessoas que me pedem, né? Lá quando eu vou. Então, mais ou menos fizemos esse caminho. Ainda sobre Jericó tem mais um detalhe importante. Nós temos ali um mosteiro também, grego-ortodoxo, que nos lembra o profeta Elias. O que Elias aconteceu? Ele foi levado a Jericó e lá ele purificou a água salgada, fazendo a água doce. Então, é uma igreja grego-ortodoxa e ali temos o altar do profeta Elias, aonde dá o dado deste milagre, né? Aonde ele transformou a água salgada. E não era de menos, porque ali próximo é o Mar Morto, né? Água salgada. Então, é um dos acontecimentos. Então, queridos, por enquanto passamos hoje pela Samaria, por Bet-Shan e chegamos em Jericó. Vamos agora no próximo vídeo ir para o Mar Morto e os pergaminhos de Qumran, os pergaminhos que foram encontrados no Mar Morto. Até a próxima. Se você está curtindo o meu vídeo, nossos vídeos, não se esqueça de compartilhá-los, curtir, deixe seu comentário e não se esqueça de se inscrever. Meu muito obrigado e até breve. Deus no comando.